Salve galerinha, boa tarde para todos, espero que todos aí estejam bem. É o seguinte pessoal, a gente vai continuar falando dos sinais de pessoas tóxicas, né? Vamos continuar com esse vídeo, vou falar de mais 3 sinais aqui com vocês. Vamos falar do primeiro sinal, ela é pessimista o tempo todo. Normalmente esse sentimento negativo se apresenta com uma frequência muito grande, tá? Pessoas preferem acreditar que tudo vai dar errado. Normalmente o pessimista deve sempre acreditar que vai dar tudo errado. Mas por que eles são assim? Às vezes, pessoal, eles são assim porque eles sofreram muito no passado. Às vezes é umas frustrações que ele passou, né? Deu errado para ele no passado. Às vezes se sentiu traído. Passou por alguns bocados no trabalho. Então isso gera uma insegurança nessa pessoa. Então essa pessoa, por insegurança, acaba não conseguindo mais fazer essas outras coisas. É como se fosse um trauma, tá? Só que assim, pessoal, se você se lidar com uma pessoa que é excessivamente pessimista em tudo, aí você tem que tentar, ou você ajuda ela, ou procura ajuda com ela, ou se afasta. Porque assim, essas pessoas podem trazer um ambiente negativo para o meio que elas estão. Pessoas negativas, pessoas pessimistas, é ruim, porque às vezes você chega cheio de energia positiva, cheio de, sabe, conseguir, tal, fazendo isso. E aí, ela, através do pessimismo, ela distorce o que você está falando, às vezes, e consegue criar um ambiente negativo. E aquilo que você talvez, que estava animado em fazer, você acaba desistindo, porque ela te convenceu, entende? Então assim, você tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque você pode ser contaminado pela insegurança dela. E ela pode te convencer com os argumentos dela, tá bom? Mas normalmente, ou você ajuda, ou você se afasta. Segundo sinal, gente, todo mundo aí já lidou com os fofoqueiros em ação. Hoje em dia, você vê que a fofoca, ela tem que ter programa de televisão, gente. As pessoas falam uma da vida das outras, a reportagem vai falar da vida do outro e tal. Parece que hoje fofocar traz audiência, né? Isso é ruim? Ruim até que ponto? Gente, quem aí nunca se pegou falando da vida do outro? Fulano, né? Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com ciclano? É uma coisa. Agora, quando a fofoca tem o intuito de agredir, caluniar, difamar, aí você tem que tomar cuidado. Conviver com pessoas que passam falando mal dos outros o tempo todo, cara, isso é horrível. Eu acho que você aí já deve ter passado por isso, né? Que tá ali conversando e a pessoa tá ali falando do outro, mas fala de uma forma tão ruim que você se sente mal tá ouvindo aquilo, sabe? E normalmente os fofoqueiros, eles são assim porque eles não têm assunto. Eles não fazem nada, eles não têm assunto. Aí sabe qual que é a maneira que eles encontram? Vou falar mal dos outros. Porque falar mal dos outros traz ibope, você tem assunto. Então você inicia um assunto falando mal do fulano, né? Falando mal mesmo, gente. Não é falar, você viu o que aconteceu com o ciclano? Nossa, você viu, ele comprou um carro, que legal, né? Você viu? Às vezes ninguém tá sabendo, você está sabendo. Às vezes você tem um amigo, contou um segredo pra ele, ele começa a contar pros outros. Isso é uma fofoca, tá? E também tem aquele que fala mal o tempo todo dos demais, querendo causar mesmo mal. Ele critica o outro até queimar o outro com você, né? Então assim, até que ponto a fofoca faz mal e agride as outras pessoas? É isso que a gente tem que se concentrar, é isso que vai trazer esse ambiente negativo, né? Então se você aí talvez conviveu com pessoas assim, comenta aí embaixo. Mas hoje é incrível, né? Você vê canais de fofoca tendo ibope. Parece que fofocar faz bem, né? Mas só que não. Terceiro sinal, manipulador. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? O manipulador, ele constantemente usa de artimanhas para induzir, moldar, conduzir o comportamento daqueles que estão ao seu redor. Se mostram inocentes o tempo todo, desviam a culpa, caso eles estejam errados, em determinadas situações, e sempre encontram justificativas para isso. Eles são ótimos em justificativas. Eles nunca vão assumir o seu erro. E toda vez que eles estiverem errados, eles vão distorcer, eles vão mudar o assunto para não assumir a história. Pode ficar aí atento, você deve ter passado por isso. Se estão errados,
mudam de assunto para não admitir isso. Podem até mudar a conversa. São persuasivos e não dão voz aos demais. Então assim, eles estão errados. Você já deve ter tido esse comportamento às vezes com seu amigo, seu namorado. Então eles vão convencer você, vão mudar de assunto, porque é um assunto que ele está errado, ele se sente mal falar. Então ele muda de assunto, convence e justifica esse assunto ainda. E consegue ainda convencer você do contrário. Então eles sempre vão ser inocentes da história, eles são os manipuladores, eles vão sempre estar certos. Distorcem os fatos para não se prejudicarem, ou simplesmente qualquer tipo de erro. São ótimos em fazer pessoas se sentirem mal. Fazem de tudo pelo seu bem-estar. Quer dizer, se o bem-estar dele é fazer o mal para você, eles vão fazer isso. Fiquem cientes, eles vão fazer isso, porque eles precisam estar bem, eles precisam se sentir bem, eles precisam acreditar que todas as pessoas foram convencidas por ele. Esse é o manipulador. Eles vão sempre mudar aquela verdade, omitir as informações e fazem bons argumentos. Mas para que eles fazem isso? Criando uma nova concepção em volta dele. Entende? Então se você lidar com pessoas aí que erram, distorcem os fatos, mudam de assunto, conseguem convencer os demais e elas se passam como certo, você está lidando com um ótimo manipulador. Se você está ali conversando com uma pessoa que você gosta e ela tenta mudar de assunto, distorce esse assunto, o erro dela, e você acaba se convencendo que você estava errado, sabe que você está lidando com um grande manipulador. Gente, é ruim. É horrível você lidar com pessoas que manipulam o tempo todo, sem pensar, ao menos, na dor que ela está causando no outro. Sem pensar que ela não está resolvendo um problema. Ela está dando outra cara ao problema. Mas, tipo, quando eu falo problema, eu falo de erro. Elas não se assumem, entende? E quando elas estão erradas, elas passam como inocente e conseguem convencer os demais. Sempre são muito bem, têm ótimos argumentos, são persuasivos e moldam, né, criando uma nova concepção da realidade ali, no meio que elas estão. Tá? Se você lidar com essas pessoas que são pessimistas o tempo todo, fofoqueiro e manipulador, pessoal, fiquem atentos. Né? Caso você consiga, você tenha uma intimidade com essa pessoa, conversa com ela, fala que isso não está sendo legal, fala que você entendeu o lado dela, mas que não está legal, bacana, as pessoas estão se incomodando com ela. Na tentativa de ajudar, se você vê que você não consegue, você faça. Porque provavelmente pode ser que uma dessas características acabe pegando você, quando você menos esperar. Fica aí esses detalhes, fica aí esses sinais, na verdade. Espero que todos fiquem bem, gente. Não esqueça de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Boa tarde para todos. Fui!